Olá, perseverante, humilde e bondoso, um defensor da família e dos princípios cristãos. Natural de Nonoai, o filho do seu João e da dona Terezinha, sempre dedicou-se a ajudar o próximo. Há 18 anos fundou o CT Desafio Jovens Gideões. Em 2009 foi presidente da FETERS e conselheiro tutelar em Novo Hamburgo por 5 anos. O marido da Marli e pai da Débora é o vice-prefeito da nossa querida cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Roque Valdevino Serpa. Seja muito bem-vindo, Roque. Obrigado pelo honroso convite, né? E quero cumprimentar os telespectadores da TV NH. Grande prazer te receber aqui. Muito obrigado, é uma alegria, né? Segunda vez poder estar aqui contigo. Falando sobre Gideões, né? Fundou lá há 18 anos o Desafio Jovens Gideões e hoje são 13 unidades. Pois então, né? Primeiro comecei a minha experiência de vida, uma experiência pessoal, da qual venho de uma família com esse problema genético do alcoolismo, onde teve vários óbitos, situações até de homicídios, enfim. E aos meus 23 anos eu estava entrando por esse caminho e já com um problema instalado no organismo, problema de alcoolismo, tabagismo, enfim, onde passei por um período de 5 meses numa comunidade terapêutica, um ambiente saudável, agradável, zona rural, né? E ali onde eu ouvi acerca do amor de Deus, ouvi a palavra de Deus e houve a minha conversão. Então esse foi um momento assim que a partir da transformação pessoal foi aonde eu comecei então a fazer esse trabalho de resgatar essas vidas, entendendo que há uma solução, que há uma saída, né, para o problema. Tu veio de Nonoai, que era uma região até hoje muito humilde no nosso estado, né? De muita construção ainda, de muita carência em tudo, né? E veio de uma família grande também. Isso, né? Somos em 8 irmãos, né? E em Nonoai sempre moramos na zona rural, né? Na agricultura, enfim, e foi onde eu passei minha adolescência, até os 16 anos, né? No interior, nos convívios, enfim, próximo à área indígena, enfim, era um ambiente assim muito agradável, no interior, porém, né, economicamente, nossa dificuldade era muito grande, né? E meus irmãos mais velhos foram os primeiros a vir em busca de oportunidade para Novo Hamburgo. Posterior, então, viemos com os demais familiares. O destino estava guardado para ti aqui na nossa cidade. Pois é, né? Graças a Deus, na continuidade aí, né? E aí, falando em Deus, quem encontrou primeiro Deus dentro dessa família toda foi tu. A partir daí, tu convidou, tu levou os teus irmãos também à conversão. Isso aí, né? Acredito assim que existe um projeto de Deus para cada ser humano, né? E cada um tem uma forma, uma maneira e um momento, né, de ter essa experiência pessoal, né? No meu caso foi em 93, né? Depois a minha convivência, o meu testemunho de vida foi despertando essa curiosidade na minha família, né? Também nunca tive nenhum tipo de pressão ou de questão de placa de religião, enfim, né? Mas a vida que eu vivia e a vida que eu passei a viver foi algo assim muito, muito distinto, né? E foi então onde despertou, né? E meus pais se converteram, os demais irmãos, falta apenas um, né? Falta ainda. Falta ainda. Os demais todos. Inclusive temos um momento familiar toda semana onde se reúne a família, né, para um culto doméstico, né, um culto familiar. Vocês fazem entre apenas as pessoas da família? Família. É claro, às vezes, como já aumentou, já deve ter quase 40 já, então não vai. É grande. 8 mais 2, 40. Já tenho os netos. Né? Mas tu congregas hoje na Assembleia de Deus de Canudos. Na Assembleia de Deus de Canudos, na Rua Bom Princípio. E essa vinda para Novo Hamburgo, o que aconteceu aí? Onde é que tu começou a te encontrar, começou a trabalhar onde? Bom, a nossa vinda para Novo Hamburgo, saí do interior da zona rural,
Foi um choque aquele momento? Foi um choque, questão também dos meus estudos, em função do trabalho, eu tive que parar muito cedo, né, sem terminar o 2º grau. Aí iniciei como ajudante de pedreiro, né, aqui nos fundos da Caixa Econômica Federal, ali, um prédio que iniciei ali, né, na chegada para Novo Hamburgo. Posterior, aí entrei para o comércio, abri um bar, enfim, por quase 5 anos, fiquei ali, foi um dos pontos também negativo para mim, no sentido econômico melhorou, mas foi onde essa tendência ao alcoolismo facilitou. Posterior aí da minha conversão, aí abri um mini mercado, lancheria, e aí começou então as pessoas vindo me procurar em busca de ajuda. E aí eu não conseguia mais atender meu comércio, mais em função de ajudar as pessoas, levando para o centro de recuperação, aconselhando, famílias, enfim. E foi aonde então, em 96, surgiu este sentimento de nós abrir, com mais um grupo de jovens que viviam no mundo das drogas, eu consegui ajudar eles a sair, 9 jovens. Aí a gente começou a fazer um trabalho de teatro, de apresentação nas associações de bairro, nas igrejas, nas praças, né? E à noite nós saímos, então, com os jovens, sábado à noite, pelas cidades aí, em busca de jovens que estavam no submundo das drogas, e levava para as casas de recuperação. E foi que em 96 eu entendi que era o momento de fundar, então, o primeiro centro de recuperação. E aí fizemos isso, adquirimos uma área de terra em São Sebastião do Caí, e começamos então lá no bairro Rio Branco, na rua Adolfo Schenck, 3200. Fez 18 anos agora, mês de setembro. Maioridade. É a maioridade. E dessa unidade surgiram mais 12 unidades no estado, né? Em 10 cidades do estado. Onde mais tem hoje? Nós temos em Capão da Canoa, Tramandaí, aqui em Novo Hamburgo, feminino, um projeto social também. São Sebastião do Caí tem 2 unidades, Montenegro, Farroupilha, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Jaguari e Santiago. Impressionante o problema de drogas no litoral, né? O problema da drogadição é um problema assim a nível de Brasil, né? A nível de mundo, né? Dá para se dizer. Hoje nós vivemos uma realidade com as consequências que o crack, né, essa droga mais pesada, vem trazendo, né? O efeito destruidor dele é 10 vezes pior que as outras drogas mais leves. E com relação ao avanço hoje das propostas, dos programas, né, temos os programas das políticas públicas, que é o CAPS-AD, mas é uma proposta que atende semanal, não é regime de internação, né? E as comunidades terapêuticas oferecem, então, uma metodologia de tirar o usuário daquele convívio. Parece que não tem alternativa além dessa, uma alternativa eficiente além dessa. O que eu diria assim, Rodrigo, que o usuário ele tem vários perfis, por exemplo. Tem alguns que querem parar com a droga, mas não querem parar com o álcool, né? Outros querem parar com alguns tipos de droga mais pesado, mas ficar com as drogas leves. Então, o tratamento da abstinência total, a maioria das comunidades terapêuticas oferece essa metodologia. Romper com todos os vínculos com qualquer tipo de substância psicoativa, seja lícita ou ilícita, né? Então, é mais do perfil do usuário, aí quem quer, né? É possível pessoas se livrarem de substâncias mais fortes e ficar só nas mais leves? O complicado é que é uma defesa que a gente faz, né, sobre a nossa posição contra a legalização da maconha, né, enfim, por esse fator de que na nossa experiência, e mesmo cientificamente, tem estudos que apontam que a maioria dos que iniciam usando as drogas leves, depois eles passam às drogas mais pesadas. Então, é um fator muito delicado. Poderá ter algumas exceções, né? Mas, certo, no geral... Mas, geralmente, existe uma ligação forte entre as duas. Justamente. Continua sendo, talvez, o grande problema da nossa sociedade atual.
a gente fala muito em saúde, em violência, né, em segurança pública. Se nós tivéssemos esse problema mais frontalmente enfrentado, nós teríamos outros quadros, tanto na saúde quanto na segurança pública. Né? O problema da droga está ligado com o mundo do crime. Eu acho que, me parece que uma pesquisa recente aponta, Novo Hamburgo, me parece que 90% dos casos é ligado à droga, dos casos dos crimes e, enfim, de homicídios e outros crimes. A nível de Brasil, me parece que tem uma estatística, se não estou equivocado, que aponta que 78% da população carcerária está ligada à drogadição. Então se veja que aí tem um cenário de que uma coisa vai potencializando a outra. O camarada entra para a droga e depois ele não tem não tem dinheiro para sustentar o vício, então ele vai praticar pequenos furtos e até grandes delitos às vezes, né? Então varia, né? mas tudo é em função, né? Com pouco ele começa a traficar para sustentar o vício dele e para alicia outros, e a coisa vai tomando proporções, né? Não quero dar resposta para ti, mas já dando, tu me diria tranquilamente que tudo isso é a falta de Deus na vida das pessoas. Sem dúvida, né? O ser humano, existe uma corrente de interpretação do ser humano como um ser biopsicossocial, né? Essa linha é uma linha mais evolucionista, né? Mas a linha criacionista, da interpretação teológica, de acordo com a palavra de Deus e com a criação de Deus, que a gente crê nisso, é que o ser humano é um ser tricotômico, é corpo, alma e espírito. E aí vem essa questão da necessidade intrínseca na vida humana de ter esse relacionamento com Deus que acontece no âmbito espiritual. Vendo por esse ponto, se interpreta, por exemplo, teologicamente, que a consequência, né, do ser humano entrar para o mundo, seja da droga, seja do álcool, seja do crime e outros tipos de comportamentos destrutivos, é uma falta de Deus, e a origem está na separação de Deus, né? Então veja que aí a droga, nesse ponto de vista, que é a linha das comunidades terapêuticas, trabalhar no tripé, que é o trabalho, a disciplina e a espiritualidade, é justamente tratar com a raiz do problema, né? Então não se trata com as consequências, se trata com a causa, né? Então usar a droga é uma consequência da pessoa estar distanciada de Deus, né? Então, claro que nisso tudo uma equipe multidisciplinar é bem-vinda e tem uma grande relevância, né, no processo, né? Seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um enfermeiro, né, um terapeuta, isso tudo é muito bem-vindo, um assistente social, né? Mas temos que ter isso bem explícito, né, que a vida, o ser humano, ao conhecer Deus, ele não pode se apartar dessa simplicidade do Evangelho, que às vezes a gente complica muitas coisas, né? E a ciência às vezes não consegue explicar o que acontece num ambiente, às vezes um ambiente simples. A pessoa, por exemplo, teve uma experiência. Essa pessoa foi se internar na comunidade terapêutica depois de 5 internações em clínica, com sacolas de medicamentos e tal. Aí começa o processo desse trabalho espiritual, junto com o terapêutico. Aí vai havendo a redução dos medicamentos e tal, e até a pessoa se libertar até daquele próprio medicamento. Aí o pessoal, já mais voltado para as políticas públicas, foram ver o que estava acontecendo, que eles não conseguiram durante anos tratar essa pessoa, e tinha sido até desenganada do processo por ser um caso perdido. Aí a nossa diretora que atende o trabalho, ela diz, tem coisas que ficou para a ciência, tem outras que ficou para Deus, né? E esse é um caso. Então, dentro desse âmbito, assim, né, eu acho que cada um, com humildade, dá a sua contribuição, e quem faz mesmo. Existe um número, um percentual, uma estatística da quantidade de pessoas que passaram pelos Gideões e que foram curadas?
Veja que não foram reincidentes. como o processo das comunidades terapêuticas, agora em 2011, a presidente Dilma legitimou o trabalho das comunidades terapêuticas como integrante da rede psicossocial. Foi um grande avanço que nós nunca tivemos na história. Em 2012, o governo Tarso nos autorizou a construir uma lei estadual, junto com a saúde mental, para regrar o funcionamento das comunidades terapêuticas. Eu vou dizer que politicamente o governo Dilma caminhou bastante nesse sentido, porque uma das críticas que o candidato à oposição faria é de que foi uma política derrotada, a política antidrogas dela. Né? Eu quero que tu responda a esta e que a gente converse um pouco sobre a coordenadoria do terceiro setor, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o nosso vice-prefeito de Novo Hamburgo, Roque Serpa.